Olá pessoal, meu nome é Leonardo Parente, sou professor de História e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, a gente vai falar agora sobre os povos fenícios, isso mesmo. Num vídeo anterior, semana passada, a gente falou aí sobre os hebreus, tá certo? E agora a gente vai falar sobre os fenícios, tá certo? Conhecer um pouquinho quem era, tá bom? Bem, quando a gente falava dos hebreus, eles eram o quê? Os povos de Deus, ou os povos escolhidos por Deus. A gente agora vai falar dos fenícios que vem um pouquinho diferente aí, tá certo? Bem, a Fenícia, ela situava-se no norte da Palestina, onde se localiza atualmente o Líbano. Depois você vai lá no mapa dar uma olhadinha, tá certo? Bem, só uma curiosidade em relação a isso. Quando a gente fala que situava-se no norte da Palestina, a gente vê a proximidade com os povos hebreus. Por isso os povos hebreus têm algumas dificuldades por causa disso, porque uma região vai ser muito povoada por vários povos, certo? Bem, ela foi ocupada, antes de 3.000 anos antes de Cristo, tá certo? A parte da Fenícia, certo? Por povos semitas, que além de desenvolverem a agricultura, também destacaram-se muito pela questão do comércio marítimo, desenvolvendo várias atividades, certo? Entre essas atividades estavam a questão do artesanato, a produção de tecidos e corantes. Como eram essas questões desses corantes? Esses corantes eles serviam para tingir os tecidos, ou seja, dar uma cor diferenciada para esses tecidos. Aí é interessante o seguinte, a grande atividade econômica deles, certo? Vai ser principalmente a questão do comércio marítimo. Bem, por eles localizarem-se em uma região litorânea, ficava bem mais fácil para eles fazerem esse deslocamento para regiões, do mar. Tanto é que as suas principais cidades, que eu vou falar daqui a pouquinho, elas todas ficavam na região litorânea. Então, assim, além de desenvolver a agricultura, porque vai ser necessário, porque só o comércio não tem como manter, a subsistência do povo, então vai ter o comércio marítimo aí como um dos carros-chefes dos povos fenícios. Mas como também, eles vão desenvolver o artesanato, várias peças e também vão utilizar na produção de tecidos e também corantes para justamente tingi-los, certo? Bem, os fenícios eles se organizaram, tá bom, em cidades-estados como Biblos, Sidom e Tiro, tá bom? As três principais cidades. Biblos, Sidom e Tiro, certo? Essas três cidades. Aí relembrando, o que é uma cidade-estado? Cidade-estado são cidades independentes política, econômica e administrativamente, certo? Então são povos, são cidades que elas não dependem uma da outra. Elas conseguem subsistir independente das outras, certo? Então a organização dos povos fenícios vai ser justamente em cidades-estado, certo? O seu grande apogeu, certo? A civilização fenícia, chegou ao seu auge quando começou a estabelecer rotas comerciais por todo o Mediterrâneo e foram até o litoral atlântico do norte da África, ou seja, toda aquela região ali que vai pegar até mesmo o Egito. Então, eles vão chegar ao seu auge quando vão começar a desenvolver várias rotas comerciais, saindo lá da Palestina, do Líbano, e circundando todo o Mediterrâneo, ali pela Ásia, e fazendo rotas comerciais até chegar ao Egito, ou seja, vai ser toda uma região dominada por ele. Então lá, certo, na África, eles vão instalar verdadeiros entrepostos comerciais, como a cidade de Cartago, que fica no norte da África. Vão ser lugares estratégicos para o desenvolvimento de sua economia, ou seja, eles tinham, esse objetivo de construir um verdadeiro império em relação aos outros povos, ou seja, eles queriam um lugar de destaque. Por isso essas rotas comerciais vão ser fundamentais para que eles pudessem, chegar ao seu auge, certo? Bem, os fenícios eles eram povos politeístas, tá certo? Ou seja, eles acreditavam em vários
deuses, certo? Olha o politeísmo surgindo aí. Se nos hebreus a gente tinha um povo monoteísta, que acreditava em um único Deus, os fenícios serão povos politeístas, certo? Bem, entre os seus vários deuses, né, que eles cultuavam, né, os mais importantes eram Baal, certo? Que se assemelhava ao Sol, ou representava o Sol, o nome era Baal, Baal. E nós tivemos também aí a deusa Astarteia, isso mesmo, Astarteia, que simbolizava e representava a lua e também a sua fecundidade. Então nós temos Baal representando o Sol, ou seja, um deus masculino, e Astarteia, né, representando a lua e sua fecundidade, e uma deusa, né, do sexo feminino, já que, né, era necessário que houvesse isso, certo? Bem, qual foi a grande contribuição que os povos fenícios deixaram para a humanidade? Ou seja, o que foi que nós aprendemos com eles, certo? Bem, a principal delas foi a criação de um alfabeto fonético mais simplificado. Lembram bem, né? Nos Sumérios, lá na Mesopotâmia, quando nós vimos, eles foram os primeiros povos a criar o alfabeto. Só que o alfabeto que eles criaram, ele era todo envolvido por símbolos, né? Eram triângulos que eram recriados de várias formas diferentes, né? E era um pouco mais difícil de entender. Os fenícios não, eles já vão criar um alfabeto bem mais simplificado com apenas 22 letras, ou seja, são letras mesmo, que fica mais fácil para se fazer até mesmo a leitura de um documento. Essas letras, essas 22 letras, na verdade, elas vão ser incorporadas por gregos e romanos e vai servir depois como base para o alfabeto ocidental da atualidade, ou seja, o que nós utilizamos hoje, né? Lógico, essas 22 letras vão ser aperfeiçoadas, mas vai servir como base para que a gente possa usá-lo agora, certo? Bem, apesar da pobreza do solo, o Planalto iraniano, né, foi ocupado desde o sexto milênio antes da era cristã, ou seja, a região ali onde eles vão se estabelecer, mais ou menos, entre Líbano, Palestina, Irã, atualmente, né, a gente for procurar, já começou a ser ocupado por alguns povos cerca de 6.000 anos antes, né, da era cristã, né? E por volta do ano 2000 a.C., a região recebeu grandes levas de populações indo-europeias, ou seja, por volta do ano 2000 a.C., que é quando justamente os povos fenícios vão estar ali estabelecidos, vão vir muitos povos que são da Euroásia, ou seja, povos da região da Europa e também da Ásia, tá certo? Onde vão ocupar justamente aquela região ali. A leste, né, ainda do rio Tigre, aí vai ser formado um outro grande povo, certo? Que vai vir para dominar a região onde os fenícios estavam e também a região da Mesopotâmia. Esse povo eram os persas, um povo altamente guerreiro, muito bem treinado, que vão montar um verdadeiro exército e vão conquistar a região. Só que isso aí é um assunto para um próximo vídeo, tá bom? Vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!